Olá, nós somos servidores da Secretaria de Indústria e Comércio do Estado de Goiás e eu sou a Amanda, esse aqui é o Marcos. Nós vamos conversar um pouco, trocar algumas ideias, algumas dicas com vocês, pequenos empreendedores, pequenos empresários, sobre o atual cenário de crise, algumas medidas que precisam ser tomadas pensando no melhor do negócio, né, Marcos? E no primeiro momento, Marcos, o que o pequeno empreendedor, o pequeno empresário, ele precisa fazer ali para analisar o cenário voltado para o negócio dele especificamente? Então, Amanda, nesse primeiro momento, o empresário ele tem que se sentar, respirar fundo, colocar todo o seu emocional em paz, tranquilo, para ele começar a tomar medidas possíveis para atuar dentro da sua empresa. O seu emocional tem que estar bem fortalecido para enfrentar esses momentos de crise, tá? Então, mais para frente a gente vai explicar algumas coisinhas, algumas partes técnicas, mas o psicológico tem que estar bem centrado. Tem que fazer aquela análise e reconhecer. É um momento de crise, mas não é uma crise que vai durar para sempre, né? Uma crise, é claro sobre a crise aqui, ela tem início, ela tem meio e ela tem fim, e a gente precisa estar preparado para lidar com ela, né? E sobre lidar com a crise, sobre lidar com o negócio, o empresário ele precisa tomar que medidas para pensar ali num corte de gastos? Como é que funciona essa parte? Então, Amanda, para ele começar a analisar e ver o que ele vai cortar, ou que se ele vai pegar algum empréstimo, ou ele vai postergar alguma dívida, ou algum contrato dele, ele tem que centrar e começar a ver o seu custo fixo e seu custo variável. Depois que ele descobrir qual que é o custo fixo e variável dele, a soma desses dois, ele vai ver o seu fluxo de caixa. Se nesse fluxo de caixa ele perceber que a média, vamos dar um exemplo simples, o custo dele fixo e variável está em R$20 mil, e o fluxo de caixa dele mensal está em 50 mil. Então, ele pega os 50 dividido por 20, vai dar 2,5. Então, ou seja, a empresa dele tem 2,5 meses de sobrevivência sem ter um fluxo de caixa constante no momento de crise, tá? Então, é uma empresa até consideravelmente saudável. É uma empresa ideal, que eu até comento com vocês, porque geralmente o pequeno empreendedor ele não tem esse fluxo de caixa tão grande, ele não consegue suportar 2 ou 3 meses de ausência de entrada de recursos, de capital dentro da sua empresa, tá? Então, no momento que ele fizer isso, ele sabe quais são os pontos que ele tem que cortar, quais são os pontos que ele tem que ter atenção e assim por diante, tá bom? Então, um exemplo simples, ele levantaria nos seus custos fixos e variáveis 10 pontos. E nesses 10 pontos, ele tem que elencar 3 pontos. E nesses 3 pontos ele vai atacá-los diretamente, ou seja, ele vai ver o que ele pode reduzir, o que ele pode melhorar, ou mesmo ele pode ser mais eficiente naquele ponto que ele levantou. Depois que ele fez isso tudo, depois que ele visualizou isso, conseguiu ver sua empresa num todo, ou seja, ele vai conseguir ver, no mínimo, levantando esses 3 problemas, uns 50% a 60% da sua empresa, dos custos da sua empresa, que são os maiores custos que ele vai ter. Ele vai conseguir atacar os restantes, ou seja, os 7 outros pontos, que ele vai conseguir reduzir, vai conseguir ser mais eficiente e assim por diante. Tendo isso, ele vai conseguir enxugar e tornar a sua empresa mais eficiente para enfrentar esse momento de crise, tá? Se ele tiver uma margem, se ele conseguir ver que a razão dessa divisão de custos, de fluxo de caixa e custos, for 3, 4 meses, ele está tranquilo. Mas se for menor, ele tem que reduzir cada vez mais, até chegar um montante que ele vai entender que ele vai conseguir sobreviver com esse cenário que nós estamos vivendo, ou qualquer outro cenário de crise. Tá? Ô, Marcos, uma dúvida que eu tenho, às vezes a pessoa que vai nos assistir também tem a mesma dúvida, sobre a separação da pessoa física para a pessoa jurídica. Tem alguma implicação? Sim, o pequeno empresário ele tem grande dificuldade em separar o CPF e o CNPJ. Ou seja, o CPF é a pessoa, o CNPJ é a empresa. E, geralmente, o pequeno empreendedor, ele entra no fluxo de caixa e retira mais do que é necessário, ou seja, seu prolabore é extrapolado.
Então, uma coisa muito importante para o empresário, para o pequeno, ou para o próprio autônomo que está ali gerenciando um pequeno negócio, estipular seu prolabore. Mas seu prolabore tem que estar dentro do fluxo de caixa e estar dentro dos seus custos. O prolabore é o próprio salário o próprio dele, salário, né? é o que ele pode retirar da empresa para ele. Ou seja, se hoje ele está negativo, seu fluxo de caixa, ele não pode retirá-lo. Lógico, temos custos, temos que sobreviver e assim por diante. Ele retira o mínimo possível. Porque se ele não conseguir retirar esse mínimo possível, ou seja, ajudar a empresa a sobreviver a essa crise, ele com certeza ele vai estar ajudando a empresa a entrar num cenário pior, que seria o fechamento dela. Tá? Certo. E uma coisa importante também que o empresário tem que ter, o autônomo tem que ter, ou as pessoas que estão ligadas no comércio, é que ele precisa ser bem claro para os seus colaboradores. Ele tem que passar... Essa é uma questão que eu ia entrar com você também. Ele tem que passar... um ponto muito interessante, porque os colaboradores, eles têm que entender por que você está fazendo isso. Por que está tendo esses cortes? Por que está tendo redução, às vezes, de carga horária? Ou seja, redução de bonificações. Ele tem que entender, ele tem que estar dentro da empresa, ele tem que vestir a camisa da empresa para que a empresa sobreviva e ele entenda que se a empresa sobreviver, ele vai estar tendo seu emprego garantido no momento de crise. Isso vai muito da negociação, né? Sim. E essa medida, essas questões, essa negociação, ela também se estende para os fornecedores? Como é que funcionaria essa parte? No momento que o empresário levantou seus custos fixos e variáveis, o que é esses custos fixos? Eu vou dar um exemplo simples. Água, energia, luz e assim por diante. E os variáveis, às vezes algumas empresas pegaram algum empréstimo para fazer um investimento na sua empresa, aumentar a sua produção. Uhum. Ele tem que ver o que ele pode negociar. Os governos federais, estaduais, tantos municipais, eles estão postergando algumas dívidas, alguns tributos e assim por diante, mas caso tenha alguma dívida, algum empréstimo, algum crédito que ele tomou anteriormente, que ele busque o seu credor, que ele consiga postergá-lo ou diminuir essas parcelas por alguns meses, ou mesmo fazer uma renegociação dessa dívida, que ela se encaixe no atual fluxo de caixa dele, tá? Assim ele vai conseguir honrar. Lógico, às vezes a gente vai levantar alguns custos que não vão ter como ser quitados nesse momento. Aí é o momento dele ter a relação com o seu credor, falar, olha, nesse momento estou passando uma situação de crise, mas eu preciso de um prazo maior para a quitação desse débito. Então, é o momento da relação pessoal com o outro empresário, que seria no caso, né? Tá? Tem que salientar também que é muito importante que a gente está tendo uma grande oferta de créditos. Saber que o empresário tem que entender que crédito não quita outro. Ou seja, ele tem uma dívida de X, ele vai pegar a Y, que é para quitar esse X. Não se faz isso. Só se faz isso se a dívida anterior tem uma taxa de juros muito mais alta, aí sim ele faz essa relação. Aí sim, ele toma esse crédito para quitar para diminuir essas parcelas durante o mês. Ou seja, ele consegue uma renegociação de dívida, que seria no caso. Mas, tomando de algum outro banco, que quite esse débito dele. Uma dica interessante para a gente pensar ali junto aos colaboradores, né, aos funcionários do negócio, é adotar algumas medidas para que os custos eles sejam equilibrados, né, dentro dos cortes de gastos que você mencionou, e analisar as possibilidades de cada colaborador. Por exemplo, adotar regime de teletrabalho, home office, né? São medidas que os momentos de crise faz que o empresário inove, né? Na verdade. E o teletrabalho, ele vem aí com força. Já vem sendo normatizado anteriormente. Agora, com esse momento de crise, desse distanciamento que nós temos, se provou que ele é eficiente. Em alguns casos, teve uma taxa, eu posso citar o judiciário que teve
acho que 30%, 40% de eficiência do seu andamento processual. Então, isso é interessante no serviço público e principalmente no pessoal, nas empresas privadas que estão atuando, porque eles rompem as barreiras, ou seja, o colaborador ele fica preso ali, em 4 paredes, pensando, eu não posso sair daqui. Quando ele está em casa, ele pensa meios e formas de chegar aos seus clientes. Isso está se mudando, a gente percebe isso no nosso dia a dia. Isso é muito interessante, né? Inovação sempre uma Sempre aliada bem-vinda. de quem está sempre inovando também, que é o empresário, o O empreendedor. empreendedor tem que sempre inovar. Realmente, a inovação ela é uma aliada nesse período de crise. Então, essas foram algumas das dicas que nós queríamos passar para vocês. Muito obrigada, Marcos. Agradecido pela oportunidade. E até uma próxima oportunidade.